A aula de hoje, o que é que eu preparei para vocês? Eu não vou, na verdade, responder as questões, eu não vou responder a prática 2. Eu fiz uma outra prática e aí eu vou explicar o porquê, tá? Se acalmem. Deixa eu só abrir aqui para mostrar aqui para vocês. Compartilhar a tela aqui com vocês. Compartilhar a tela para vocês verem aqui. Pronto. Então, pessoal, é o seguinte, quando eu iniciei a prática 1, que eu fiz a videoaula, tá lá no Google Sala de Aula para vocês, né? Eu falei que o nosso conteúdo, e até na aula passada também, eu falei que o nosso conteúdo teórico já tinha acabado, a primeira parte, né, do conteúdo teórico já tinha acabado, e que a gente ia entrar numa fase só de prática, né? Prática, 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 certo? Essa prática 3 aqui, que está sendo mostrada aí para vocês, é a última fase, digamos, é a última prática antes da gente entrar mais um pouquinho para uma parte teórica e depois voltar para a prática de novo, certo? Então, a gente fez, vamos dizer assim, a gente vai fechar esse ciclo de 3 práticas, né? Você tem aquela prática 1, que a gente já respondeu toda, né? Eu respondi nas videoaulas as 4 primeiras. Na aula passada, com vocês, eu respondi as outras questões. A prática 2, eu respondi as primeiras, tá como bônus aí para vocês responderem as outras. E agora a prática 3 eu vou responder. A prática 3 tem 7 questões, tá? Eu vou responder da 1 a 4, ok? E vai ficar de bônus para vocês da 5 até a 7ª questão. Mais 3 questões para você responder. Depois que dessa semana, na próxima terça-feira, qual é o combinado aqui que eu faço para vocês, que a gente vai fazer agora? Lá na prática 2 tem 4 questões, aqui na prática 3 vão sobrar 3 questões. Ao total vão ficar 7 questões sem ser respondidas por mim. O que eu vou pedir para vocês? Das 7, vocês vão escolher 3 questões, certo? Vocês vão escolher 3, aquelas que ficaram com mais dúvidas, e vão dizer, professora, responda questão tal, tal, tal. Aí eu vou responder, tá? Porque se eu fizer todas as questões, pessoal, você não vai, digamos assim, tentar fazer. Você sempre vai esperar eu responder, aí você, entendi, né, e tal. Certo? Então, fica combinado. Tá faltando as 4 questões lá da prática 2, mas essas 3 questões da prática 3. Vocês vão escolher, vocês vão decidir entre vocês quais questões a gente vai responder. Eu vou responder na próxima terça-feira. Vocês vão escolher 3 questões desse total de 7. Combinado? Sim ou não? Então, vamos lá para a prática 3 aqui. Se eu não me engano, eu até já coloquei ou não lembro. Mas eu acho que eu já coloquei lá no Google Sala de Aula, tá? Se não, logo depois da aula que eu boto, tá? Vamos lá. A primeira questão, pessoal, é uma questão simples, não é nem de prática em si. É só uma questão de análise com algumas operações aí da matemática usando o Python. Deixa eu abrir aqui o Python. E aí ele pede, né, que vocês coloque, né, esses resultados aí da matemática lá no Python. Eu vou usar o modo interpretado, que é esse modo aí que está na tela. Porque ele é um modo que você faz e ele executa. Então fica mais fácil a gente ver a resposta em tempo real. Então ele está pedindo aqui que você coloque 7,8 dividido por 2, né? Deu 39. Só para lembrar que essa barra, só uma barra, significa o quê? Divisão. Uma divisão normal, que ele vai dividir tudo que ele vê pela frente aí, ele vai dividir e dar o resultado. No caso aqui, o resultado é de 39. A gente sabe que se pegar 39 e multiplicar por 2, vai dar literalmente 78. Ou seja, aí deu uma divisão correta, uma divisão inteira. Perfeito. Vamos lá. Letra B. 78 dividido por 5. Já nesse caso da letra B, o 78 dividido por 5, ele vai dar uma divisão quebrada. Como assim? Tem o 15 aqui, que é a parte inteira, e mais tem o 0,6, né, que é a parte decimal. Então, veja, só uma barra, ela vai dividir e ela vai colocar a divisão por completo.
da parte inteira e da parte quebrada, certo? A letra C diz o seguinte, 93, agora vem duas barras, né? Ó, duas barras dividido por 7. Deu 13, certo? Lembrar que as duas barras, pessoal, é uma divisão que ele pega o resultado só da parte inteira. Como assim? Vou só colocar aqui, ó, o 93 dividido por 7, normal, só com uma barra. O que vai acontecer? Você vê o seguinte, ó, 13, a parte inteira, mas tem uma parte quebrada aqui. Então, veja a diferença desse com as duas barras para esse que é só uma barra, né? Esse com duas barras, ele pegou só a parte inteira, só o 13, tá? E nos colocou como resposta. Então, essa é a diferença de um para outro. A letra D é o mesmo 93, o símbolo de porcentagem, e o 7, ou seja, vai fazer esse símbolo de porcentagem também é uma divisão. Só que ele vai dar como resposta o resto dessa divisão, se tiver resto, obviamente. Mas a gente sabe que vai ter resto porque dá uma dízima aqui, né? Tem uma coisa aqui quebrada. Então, se eu fizer isso, essa divisão, 93 dividido por 7, só que eu coloquei o símbolo da porcentagem, que vai indicar o resto, e o resto justamente dessa divisão é 2, tá? E a última, a letra E, é 2 elevado a 3, ou seja, 2 elevado ao cubo, né? Para que eu possa mexer com exponencial, com potência. Bom, esses dois asteriscos seguidos, pessoal, significa dizer potência, né? É um número elevado a outro. O 2 é a base e o 3 é justamente a potência, tá? Então, 2 elevado ao cubo, 2 elevado a 3, ele vai dar aí o resultado. Se eu quero elevar, por exemplo, 5 elevado a 4, então, eu faço isso, coloco o 5, os dois símbolozinhos do asterisco e coloco o número que eu quero elevar, que ele vai dar aí o resultado, tá bom? Então, a primeira questão é só isso, é só para a gente ver de fato aí e tentar entender melhor essas funções aí de divisão, né? Principalmente que a gente em Python, a gente tem 3 tipos de divisão, uma barra, 2 barras e o sinal aí, o símbolo de porcentagem. Cada um deles vai dar um resultado diferente, tá? Espero aí que tenha clareado aí para vocês. Essa foi a primeira questão. Agora, saiu da análise aí, da coisinha muito boa, mole. Vamos para a segunda questão, que é de fato programação, a prática, né? E aí, ela é bem parecida com algumas questões que a gente até resolveu, que tem figuras geométricas pelo meio. O que ele está pedindo? Faça um algoritmo que calcule e mostre a área de uma circunferência, né? Circunferênciazinha, um círculozinho, tá? Ele quer calcular aquela área ali. Só isso que ele dá, e dá só a fórmula aqui, que para calcular, a fórmula para calcular a área é o quê? É o π vezes r ao quadrado. O π a gente já conhece. Qual é o valor do π? 3,14, correto? Para quem não sabe, né, não está lembrado, esse é o valor do π, né? E esse r, pessoal, significa o quê? O raio da circunferência, né? Aquele ponto do centro até a extremidade. Esse é o raio. Lembre-se sempre do pneu da bicicleta. Aqueles raiozinhos lá, justamente, é esse o significado, né? Aqueles ferrozinhos, né? Que vai ali do centro até a borda. Então, ele quer calcular essa área. Bom, para a gente calcular essa área, o que a gente precisa? A gente precisa do π e do r. O π eu já tenho. O que está faltando eu ter? Qual a informação que falta eu obter? É exatamente, o raio, certo? Então, a gente vai pedir usando a função input, que é a responsável por fazer esses pedidos, a gente vai pedir justamente que a pessoa digite qual é o valor do raio. Então, eu vou abrir aqui o modo agora compilado, tá? Vou fazer pelo modo compilado. Lembrando, para quem usa o celular, você utiliza lá no aplicativo o modo compilado pelo modo editor. Então, let's go! Segunda questão. O que ele está pedindo? O R, né? Ora, bolas. O R é um valor, é um número.
E a gente sabe que quando a gente trabalha com valores, com números, existe só duas situações, ou int, de inteiro, ou float, que vai receber qualquer tipo de número. Como nesse caso aqui eu não sei exatamente se a pessoa ela pode colocar um valor inteiro, o raio, sei lá, é 1, o raio é 2, mas também pode vir um número quebrado. Nessa situação, qual é o que recebe o total, né? Qual é o que recebe todos os tipos de número? É o float, exatamente. Então a gente começa com float, abre parênteses, segue com input, abre parênteses de novo e agora, entre aspas duplas, eu vou colocar minha mensagem, a minha pergunta, a informação que eu quero obter. E qual é essa informação? Eu posso colocar qual raio, digite o raio. Enfim, essa pergunta aí, ela é pessoal, tá? Eu vou colocar assim, ó, qual o raio? Pronto. Lembrar, né? Você abriu dois parênteses antes, você fecha dois parênteses depois, tá? Então, perfeito. Já tenho a informação do raio. O que está faltando agora, pessoal? Para eu continuar aí essa questão. Tá faltando mais nada, né? Tá faltando eu calcular a área de fato e mostrar que é o que ele está pedindo. Porque se você olhar aqui para a fórmula, o azão é o que ele quer, você não vai pedir o azão, porque você vai procurar o azão. Então não teria graça você pedir qual é a área. Sem sentido, você vai calcular essa área, baseado nisso aqui. Então o π a gente sabe, o R a gente acabou de capturar ele, tá aqui. Então é só aplicar aí na fórmula. A recebe π, qual é o valor de π? 3,14, vezes, né? O Rzinho, só que o R da fórmula é elevado ao quadrado. A gente acabou de ver que para você fazer elevado ao quadrado, são dois asteriscos, elevado ao quadrado, elevado a 2. Então, eu fiz dessa forma. Talvez você esteja se perguntando, professora, por que você utilizou aqui o parênteses? Você vai lembrar, pessoal, quando eu quero determinar que uma ação lá da matemática, uma propriedade da matemática seja feita de primeira, ou seja feita de fato ela, eu coloco, né, aquela operação da matemática entre parênteses, tá? Por quê? Qual é o meu medo aqui? Vou tirar aqui o parênteses. Qual é o meu medo? É que ele multiplique isso primeiro, ó, 3,14 vezes o raio, e depois eleve a 2, certo? E aí vai dar uma inconsistência na fórmula. Então, para eu ter certeza que ele não vai bagunçar com a minha vida, eu vou colocar entre parênteses para que isso aqui seja feito e depois multiplicado por 3,14. Então, pedi a informação do raio, coloquei na fórmula, né, fiz o cálculo. O que eu tenho que fazer agora? Mostrar essa resposta. Mostrar é o print. Então, o que ele quer? Ele quer a área da circunferência. Então, eu vou botar assim, ó, a área, vou colocar bonitinho, a área da circunferência é. E aí, coloco, né, a minha mensagenzinha bonitinha, entre aspas duplas, da forma que eu quero botar. Depois que eu termino minha mensagem, eu vou colocar o quê? A variável que tem essa resposta. Que no caso é a nossa letrazinha A minúsculo, tá? Não se esqueça que existe diferença entre A maiúsculo e A minúsculo. No caso, as variáveis maiúsculas e variáveis minúsculas. Se aqui você colocou o A minúsculo, lá na resposta vai ser A minúsculo. Essa, pessoal, é a resposta, é o código da segunda questão. 3 linhas apenas de código. Bem parecida, né? Repito, com algumas questões que falam de figuras geométricas, né? Que pede a área, ou até teve alguma questão também, se eu não me engano, que pedia o volume. Parece que era o volume de um triângulo, o volume de um trapézio, não me lembro mais. Então, é dessa forma que você faz. Como é que a gente vê agora o que aconteceu aqui? No modo compilado, a gente já sabe que faz tudo para ver depois. Então, eu venho aqui no Run Module. No celular, o que você tem que fazer? Salva primeiro, né? Aperta lá o botãozinho do disquete. Aí ele vai aparecer justamente o que está aparecendo para mim agora, que é o local lá, né? As pastas do teu celular. Você vai dar um nome, eu vou colocar aqui, ó, prática3.py, tá? Você dá um nome, .py, que é a extensão
do arquivo Python. Escolhe um local, dá um nome e salva. Depois que você salva lá no celular, você clica naquele botãozinho do play para rodar. No caso aqui do computador, ele já vai executar direto, né? Tá? Aqui, ó, já tá pedindo qual o raio. E aí você bota qualquer número que vier na sua cabeça, né? Obviamente. Vou colocar aqui 2.43, tá? 2.43. E aí, quando eu der o Enter, ele vai dar o resultado aí dessa circunferência de 18 ponto, e aí deu uma extensão, né? Um número quebrado, um número decimal aí enorme, tá? Então, essa é a resposta. Esse aqui, ó, é o código da segunda questão da prática 3. Questão de número 3. O que eu vou fazer aqui? Eu vou comentar, né? Para que não seja feito de novo. Comentário com as 3 aspas simples. E vou fazer a questão de número 3. Diz o seguinte: faça um algoritmo que receba um valor que foi depositado. Olha só, né? Aí ele já está dizendo, está bem mais direto nessa questão, que você vai ter que receber um valor que foi depositado. Vamos fazer logo essa parte? Para não criar confusão. Então, ó, vou colocar aqui, ó, valor. Voltando, né? Valor é um número, algo que vai ser depositado, né? Voltado aí para o lado financeiro. Então, essa pessoa ela pode depositar qualquer tipo de valor, pessoal. Então, se pode depositar qualquer tipo de valor, eu vou colocar o float, tá? Input, que é sempre... O input é sempre a função de fazer o pedido, tá? Não tem outra forma de você pedir alguma coisa e salvar aquela informação. Sempre é com input, certo? Então, input, e aí você vai fazer o pedido, né? Vou colocar aqui, ó, qual valor depositado. Então, perfeito, né? Capturei essa informação, tá lá na variável valor. Vamos seguir aqui. Aí ele continua, e exiba o valor com rendimento após um mês. Para quem não está entendendo ainda, né? Essa questãozinha é questão de financeira, né? Digamos assim. Em uma poupança, pessoal, existe um rendimento. Quando você coloca um dinheiro na poupança, né? Quando você investe um dinheiro, ele vai gerar uns juros que você vai ter a mais. Então, se você deposita uma quantidade de valor X, daqui a um mês, 2 meses, 1 ano, aquele valor, ele gerou uns juros, gerou um montante, gerou algo a mais, que lá no final, se você for ver depois, vai ter o valor que você depositou, mais aqueles jurozinhos que ocorreu aí, né, que ele chama de rendimento, tá? Então, é como se você depositasse, por exemplo, R$100, e sei lá, daqui a um mês você gerou mais R$5 para você. Então, no final do mês você tem R$100 e R$105, né? Só um exemplo aqui, tá? Mas como é que o banco calcula essa questão do rendimento? É aleatório? Não. Tem uma porcentagem que ele aplica. E aí, justamente, que a questão continua. Então, ele diz o seguinte: considere o juro da poupança em 6%, esse AM que ele coloca aí é ao mês, tá? Então, todo mês ele vai aplicar 6%, e aí vem o detalhe da questão, que é isso aqui, ó, sobre o valor depositado. Então, você tem uma porcentagem que vai ser aplicada sobre o valor depositado. Por trás dessa leitura aí, pessoal, existe uma operação da matemática. Explico de novo, eu não estou entendendo. Vamos lá, a questão 3, né? Questão 3 está pedindo, primeiramente ele pede que você receba um valor depositado. Até aí eu acho que está tranquilo, tá? Você vai colocar, que foi o que a gente já fez, ó. A gente já fez essa parte. Qual o valor depositado? Isso aí é simples, né? Você vai pedir essa informação, vai colocar dentro da variável valor. Perfeito. O que eu estava explicando era um pouquinho para contextualizar vocês dessas operações lá do banco, tá? Aí ele segue e diz o seguinte: exiba o valor com rendimento no final do mês. E aí ele continua:
Considere que o juro da poupança é 6% ao mês sobre o valor depositado. Bom, o que eu estava explicando, esse rendimento, pessoal, ele vai ser gerado, né? Rendimento é algo a mais, tá? É algo positivo, é algo bom. Esse rendimento vai ser gerado em cima do valor que você depositou, tá? E qual o critério que o banco utiliza? É aleatório? Não, não é aleatório. Ele utiliza aqui, no caso da nossa questão, ele está dizendo que para calcular esse rendimento, ele usa aqui os 6% em cima, ó, que ele fala aqui, ó, 6% sobre o valor depositado. Então, vamos lá, você depositou um dinheiro, tá? Durante o mês, vai gerar algo a mais, vai gerar esse rendimento. Como é que ele calcula esse rendimento? Ele vai operacionalizar 6% sobre o valor depositado. É aí que eu estava fazendo a pergunta para vocês. Por trás disso aqui, ó, por trás dessa frase, 6% sobre o valor depositado, existe uma operação da matemática. E é a pergunta que eu faço. Qual é essa operação da matemática que está aí por trás? 6% sobre o valor depositado. Então, vamos lá. Digamos que você, hoje, tem R$2, a notinha de R$2. Aí você guardou lá no seu cofrinho, né? A galera mais moderna. Guardou no cofre. Amanhã você conseguiu mais 2. Você colocou lá. Depois você conseguiu mais 2. Você colocou lá. Certo? No final do mês, pessoal, obviamente, você vai ter uma quantia a mais, né? Qual foi o primeiro valor que você colocou no cofre? R$2. Tá? Tô colocando, tentar fazer uma comparação. Os outros que você está colocando vai somar com o valor primeiro, correto? Né? E aí você vai somando esses valores que você vai colocando lá, tá bom? E lá no final do mês você vai quebrar o cofrinho, então vai abrir o cofre e vai ver quanto você tem de dinheiro, não é isso? Ou seja, você teve um rendimento, você ganhou dinheiro, você, depois daquele mês, ou sei lá, de um período, você pegou todo aquele dinheiro que você foi depositando. Então, essa questão, pessoal, ela é mais ou menos essa questão do cofre, só que ela é mais moderninha, né? Em vez de colocar no cofre ou debaixo do colchão, a pessoa pegou um dinheiro, colocou no banco. E não precisou ficar colocando mais dinheiro. Por quê? Porque toda vez que você tem um dinheiro no banco, principalmente na poupança, o banco tem um sistema de te dar dinheiro, certo? Que é justamente o rendimento. Em cima de quê, professora? Em cima do dinheiro que você aplicou, que você colocou na poupança. Então, em cima daquele dinheiro que você colocou na poupança, ele vai render uns juros, ele vai aplicar uns juros ali em cima. É como, entre aspas, você literalmente colocasse mais dinheiro. Mas você não vai fazer isso. Quem vai fazer isso para você é o banco, automaticamente. Correto? Então, ele quer justamente saber quanto é que no final do mês ele vai ter. Eu vou colocar um dinheiro, que eu já fiz aqui, ó. Tá aí, né? O valor eu não sei, pode ser qualquer valor, mas é justamente isso que ele está pedindo. Qual é o valor que eu vou ter no final do mês desse rendimento, desse a mais que o banco vai me dar em cima desse juros? Então, como é que o banco te dá esse dinheiro? Calcula esses juros, calcula esse rendimento em cima do dinheiro que você depositou. Como é que ele faz? Ele coloca aqui, ó, 6% sobre o valor depositado. Deu para entender agora? Melhor? Ficou mais claro ou piorou? Então, beleza. Ó, o sol apareceu. Então, a gente vai calcular o que o programa está pedindo, é justamente isso. A questão é 2 linhas só, mas gerou essa dúvida. Mas tá tranquilo, né, pessoal? O que a gente vai fazer? O X da questão aí, a incógnita da questão, é você calcular justamente esse rendimento. Volto a marcar aqui que esse rendimento será aqui em cima, 6% sobre o valor depositado. Qual a operação da matemática está por trás dessa frase? Ora, vou chutar, multiplicação. Tu chutou, Iris, foi
Foi um chute, foi uma inspiração divina. Chutou, aí faça igual aquele meme, né? Ah, miserável, acertou, né? Tá certo, certo? É a multiplicação que tem aí por trás dessa frase. Como assim, professor? E agora vocês vão pegar isso aí pelo resto da vida de vocês. Toda vez que você tiver um valor que tem aqui uma porcentagem e ele tiver assim, tantos por cento de um valor X, tantos por cento sobre um valor X, você já vai saber que a operação para você calcular essa porcentagem é a multiplicação, viu? Multiplicação. E como é que a gente transforma esse balaio de gato todinho aí, professora, aqui na programação? Muito simples. Eu vou colocar aqui, ó, rende, de rendimento, né? Que é o que a gente está querendo calcular. O rende vai ser o quê? 6%. Correto que 6% é 6 dividido por 100? Você não tem dúvida, né? Então, o 6% aqui eu transformei literalmente para 6 sobre 100, tá? Então, 6% sobre o valor depositado. Então, 6% sobre. Qual é o símbolo aqui que representa a multiplicação no Python? É um asterisco, né? Então, tá aqui, ó. 6% sobre o valor depositado. Quem é esse valor depositado, pessoal? Onde está esse valor depositado? Está aqui na variável valor, né? Ele fala que é 6% sobre o valor depositado. Está aqui a transformação, ó, 6%. O sobre é justamente a operação da matemática e o valor depositado está na variável valor. Então, a gente transformou a frase em uma operação da matemática que está aí. E colocou essa conta na variável rende. Agora, a gente vai pensar naquela situação do cofre. Você colocou R$2, mais 2, depois veio 5, 10, e você vai somando, né? Então, olha, eu coloquei um valor que foi a variável valor, né? Eu coloquei o valor depositado. Ele rendeu esse a mais, esse montante a mais, que está na variável rende. E qual é o valor final que eu vou ter? Pessoal, é o seguinte, se eu depositei um valor, ele me rendeu uma coisinha a mais, obviamente que para eu descobrir qual é o valor final que eu vou ter que fazer uma soma. Então, a operação aqui é a adição, né? É a soma. Então, o valor total, eu vou colocar aqui VT, vai ser o quê? Valor, né? Que é a variável que tem o meu valor depositado, mais a variável rende, que tem justamente esse rendimento, esse algo a mais, tá? Então, eu fiz uma operação simples, uma operação de soma. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar, né, a resposta, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, o valor total é... Vou colocar o símbolo aqui do dinheiro, né, do money. E vou chamar a variável que tem essa resposta final, que é o VT, né, de valor total, tá? Então, é dessa forma aí que você poderia fazer a questão de número 3, ok? Ela é bem simples, talvez o que travou aí na mente de vocês foi justamente essa linha 2, que é para calcular o valor desse rendimento, que é isso aqui, ó. Mas aí você já até faça essa anotação, viu, pessoal? Faça essa anotação, que toda vez, isso aqui é fato, tá? Toda vez que tiver algo, porcentagem sobre um valor X, porcentagem de algum valor, né? Você vai ter que fazer uma operação de multiplicação, tá? Então, essa linha aqui, ela é bem interessante e sempre vai se repetir. Obviamente que vai mudar o quê? A porcentagem, pode ser 8, 12, 20%, mas o raciocínio é esse, tá? É a porcentagem vezes o valor lá que ele está pedindo, que ele coloca lá na situação da questão, ok? Então, vamos aqui rodar, né? Executar para ver como é que isso aqui está ficando. Então, valor depositado, digamos que eu coloquei R$100, né? E aí, no final de tudo, certo?
eu vou ter R$ 106. Obviamente que a gente viu aqui que teve um acréscimozinho aqui, né? Um acréscimo de quanto? De R$ 6. É isso que a poupança faz, viu? Ele te dá um dinheirozinho em cima daquilo que foi depositado. Professor, isso é verdade? Sim. Todo banco que tem uma poupança, se você aplica um dinheiro, ele vai aplicar um valorzinho lá em cima, os juros, né? E você vai ganhar um dinheirinho a mais, tá? Obviamente que quanto maior o valor depositado, maior será o rendimento. Eu vou rodar aqui de novo. Em vez de 100, eu vou colocar 1.000, né? Agora, lá no final, exatamente. Lá no final, ó, se eu coloquei 1.000, depois de um mês, nessa realidade aqui, eu vou ter 1.060. Ó, vou ter R$ 60 a mais, né? Então, é interessante isso, tá? Óbvio que os juros, se fossem 6% ao mês, era muito bom na realidade, né? Não é tudo isso, realmente. Mas tem sim, tá, pessoal? Esses juros aqui é o juros positivo, né? Que você vai ganhar em cima disso. Beleza, né? A questão de número 3 já foi. Vamos agora para a nossa última questão, né? Ela é um pouquinho maior, tá? Mas pegando o gancho da questão anterior, eu creio que vai ficar mais fácil. Então, vamos lá. Posso ir para a questão 4? Tudo tranquilo aí, pessoal? Então, a questão 4 diz o seguinte: faça um programa para ajudar uma empresa a calcular o salário de seus funcionários. Até aí, falou só algumas informações. Perfeito. O que mais? O programa deve ter, olha só, começou a ficar legal, né? O nome do funcionário, a função do funcionário e o salário atual do funcionário. Então, a gente vai parar bem aí. Tenho 3 coisas para pedir. Olha só, nome, função e o salário atual. Então, vamos lá. Questão de número 4. O que eu preciso? Do nome da criatura, do nome do funcionário, nome, que foi a outra coisa, a função do funcionário. Vou colocar aqui fun, tá? Não importa aí a variável, poderia colocar só um F, né? A outra coisa, o salário dele, né? Vou colocar aqui S, salário, tá? Aí agora você vai pensar, né? Salário, pessoal, é valor, é dinheiro, money, né? E aí o salário pode ser qualquer tipo de salário, pode ser R$ 1.000, pode ser R$ 2.000, R$ 2.000,49. A pessoa pode receber esse salário. Como é número e pode vir qualquer tipo de número, antes do input eu vou colocar o float, exatamente. As 3 coisas eu já pedi a informação: nome, função e salário, que foi o que ele está pedindo aí no início, né, da questão, ó. Nome do funcionário, função e salário atual. Perfeito, já fiz as 3 coisas. Vamos seguir. A empresa dá, se ela está te dando, obviamente que é uma coisa boa, você vai receber, né? Ela dá uma gratificação de 12% do salário. Olha aqui de novo, porcentagem, né? 12% de quê? Do salário. Então, já falei para vocês na questão anterior, toda vez que você vê algo do tipo, porcento de alguma coisa, a operação é multiplicação. Então, é uma gratificação. Como é que a empresa calcula essa gratificação? Assim, ó, 12% do salário. Como é que a gente transforma isso aqui na programação? Vou colocar aqui G de gratificação, né, a variável G, que vai calcular isso para a gente. 12%, 12 barra 100, ok? Tranquilo, né? Do salário, a gente sabe que isso aqui é uma multiplicação. Qual é a variável que tem o salário da pessoa, pessoal? É a variável S, tá? Então, eu transformei essa frase aqui, ó, gratificação de 12% do salário, aqui na programação, tá aqui, ó. O G está simbolizando a gratificação, 12% do salário é a multiplicação, e, de fato, o salário está na variável S. Transformei, fiz aí essa operação, tá? Então, calculei, tá tudo guardadinho aí na variável. Vamos fazendo aí por parte, né? E, olha só, e retira, né?
Dá, mas retira, né? E retira, ou seja, a empresa, ela, digamos assim, retira do salário do funcionário, né? Retira do total, né? 8% do salário de imposto, ou seja, é um imposto. Para quem não sabe, pessoal, quem trabalha de carteira assinada, tá? Sempre paga o imposto do INSS, tá bom? Que é mais ou menos aí nessa faixa de 8%. Todo trabalhador tem esse desconto no salário. Isso aí de fato existe. Então, eu vou colocar aqui o I, né, a variável de imposto, para a gente calcular esse imposto, que diz que é 8%, 8 sobre 100, do salário, né? Ó. 8% do salário. Mesma coisa, 8% do multiplicação e a variável salário que está na variável S, né? Pronto. O que eu fiz? Peguei já, calculei a gratificação, calculei o imposto, né? Tá aqui. Estou seguindo aqui como a questão está falando, né? Vamos lá. Calcule e mostre a gratificação. Opa, a gente já calculou, né? Calcule o imposto, tá? Também já está calculado. E mostre qual será o salário final do funcionário. Aqui a gente vai ter que fazer um cálculo, pessoal. Bom, a gente já tem o salário do funcionário, né? Tá na variável S, ok? Só que pela questão, ele tem o salário dele, ele vai receber uma gratificação, mas ele vai pagar um imposto. Então, eu tenho um cálculo envolvendo essas três variáveis, para que eu possa ter justamente saber qual é o salário final que ele vai receber no mês. Então, eu vou colocar aqui, ó, SF, de salário final. Esse salário final vai ser o quê, pessoal? Deu aí para matar a jogada? Vai ser a variável S, que é a variável que tem o salário dele, né, o salário base dele. Ele recebe uma gratificação, então se ele recebe é mais, né? Ele recebe o G aqui, a variável G que tem a gratificação. Só que ele paga esse imposto, ou seja, é retirado, né, esse imposto. Se é retirado, é menos. Qual é a variável que tem esse imposto? É a variável I. Então, olha só, para eu saber lá no final quanto de fato ele vai ganhar, eu vou pegar o salário base dele, que está lá na variável S, vou somar com essa gratificação, né, esse bônus que ele está recebendo, que eu já calculei, e vou diminuir desse imposto que ele vai ter que pagar. Então, fiz aí uma simples operação que está envolvendo a soma e a subtração e está guardando tudo aonde? Na variável SF. O que está faltando agora? Colocar os prints, né, para eu mostrar tudo o que está acontecendo e o salário final dele. Só que ele pede também para mostrar a gratificação e imposto. Então, vamos lá. Começar por gratificação, né? Gratificação. Vou colocar tudo bonitinho aqui, né? Gratificação, quem é a variável que tem a gratificação é o G. Para andar um pouquinho mais rápido aqui, eu vou selecionar, copiar e colar. Só vou mudar aqui a parte de dentro, que é imposto. E, obviamente, a variável, que é o I. Opa, é o I minúsculo. Qual é a outra coisa? E o salário final, né? Salário final, que é o SF, tá? Só para agilizar que fiz Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola, tá? E mudei aqui as mensagens, as informações. Então, pessoal, é isso. Primeiramente, a gente pediu tudo que a questão estava pedindo, que foi o nome, a função e o salário do funcionário. Depois, calculamos o que a questão estava pedindo para ser calculado, que foi a gratificação de 12%, o imposto de 8% e esse salário final do funcionário. E, por fim, a gente está mostrando tudo o que aconteceu para que o funcionário fique sabendo, né? Ah, quanto é que eu ganho de gratificação? Tá aqui. Ah, quanto é que eu pago de imposto? Tá aqui. Ah, e qual é meu salário final depois de tudo isso? Tá aqui, certo? Isso aí nada mais, nada é do que um contra-cheque. Para quem não sabe, o contra-cheque é aquilo que o funcionário recebe, né? Um papelzinho, justamente informando tudo
o que ele recebe, o que ele ganha de bônus e de gratificação, o que é debitado lá, o que ele é retirado do salário dele, que é o imposto, e vai discriminando tudo bonitinho e ele vê lá no final o salário que a gente chama de salário líquido, que é o salário final depois que ele recebe, que ele tira, é o salário que ele vai ter de fato para usar, para pagar as contas, enfim, tá? Então, esse é o programa. Veja que ele tem uma lógica, e isso eu estou chamando a atenção de vocês desde aquela aula passada, que é a lógica do seguinte: primeiro a gente utiliza os inputs para pedir as informações, depois tem algum cálculo, alguma ação, né, que eu vou estar calculando, e por fim é o print para mostrar as respostas desses cálculos. Pode fazer a análise, pessoal, da questão 2, da questão 3 e da questão 4, que tudo tem a mesma lógica, né? Tudo você tem o mesmo raciocínio. Obviamente que vai mudar as variáveis, vão mudar a forma que você vai calcular, porque vai depender da questão que você está fazendo. Mas esse raciocínio de input, um cálculo e print, veja que sempre está acontecendo isso, ok? Vou colocar aqui para rodar, tá? E depois eu pergunto se alguém ficou com dúvida, tá? Vamos aqui ver o nosso programinha funcionando. Então, primeiro o nome aqui eu vou colocar Paola Bracho. A função da Paola Bracho, ela é gerente, né? Digamos aqui que ela vai ser gerente e o salário dela... Alguém chuta aí o salário da Paola, minha gente? Para saber que vocês estão vivos do outro lado. Pronto, 3.000, tá bom. 3.000 para gerente é a faixa aí de que um gerente recebe, né? Vou colocar aqui 3.000, tá? Então, passei essas informações, ele vai fazer os cálculos e vai mostrar pra gente através do print, né? Então, vamos lá. A gratificação, né? 360, gratificação boa, né? Mas, ao mesmo tempo, também tem esse imposto aí também de 240, né? Que é o 8%. E no final de tudo, entre gratificações e retiradas do imposto, a Paola Bracho vai ficar com R$3.120 no final aí do salário dela, para ela curtir a vida dela, tá bom? Então, esse é o nosso programinha aí da quarta questão. Então, essas eram as questões que eu queria resolver com vocês. E aí vai ficar agora, né, para os queridos e queridas, as questões de número 5, 6 e 7 para vocês tentarem fazer. E lá na plataforma vai ter a caixinha, né, aquele formulário para você colocar o código da questão lá. E, pessoal, sempre as atividades, elas estão valendo com certeza notas, né, pontuações aí para vocês, bônus, né, as estrelinhas do Mário, né, as moedinhas do Mário, para vocês contabilizando as notas, né, de vocês. Então, tudo que eu passo aí tá valendo ponto. Então, tente fazer, tente colocar lá. Se não entendeu, né, as questões aí de 5 a 7, você pode perguntar lá na plataforma ou envia lá no meu privado, que eu tento não responder, mas eu tento te orientar, né? Eu vou deixar que você tente bater cabeça mesmo para tentar fazer, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido tudo. Então, obrigada por estarem aqui, obrigada pela aula, bons estudos, bom resto aí de dia para vocês, tá? Até mais.